Bom dia a todos, paz do Senhor, irmãos, aos amigos, um bom dia de salvação para todos. Hoje aqui foi uma luta, mas graças a Deus estamos com um posse de vitória. Glória a Deus. Queremos deixar uma palavra da parte de Deus. Eu queria pedir antes aos irmãos que compartilhem desse canal de bênção. Compartilhe, se inscreva, acione o sininho, que Deus vai abençoar outra pessoa através da sua vida. Seja um multiplicador de bênção através da sua vida. À medida que você compartilha, se inscreve. Se quiser me seguir também lá no YouTube, no Instagram também, eu agradeço. Estamos falando do amor de Deus e da grandeza dele. Hoje eu vou falar um pouco sobre o chamado de Pedro, né? A chamada de Pedro, sobre algumas curas que Jesus fez na vida dele no tempo que ele passou aqui na terra. Mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua salvando, curando, libertando e transformando vida. Eu vou só ler um pouco do texto da palavra de Deus que se encontra lá em Lucas capítulo 5. Fazer alguns resumos, né? Eu não sou pregador da palavra de Deus, mas eu sou um leitor da palavra de Deus, né? E não há coisa melhor do que falar das coisas de Deus, da grandeza de Deus. Amém? Vamos orar, né, irmãos? Graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço por tudo, Jesus. Estamos aqui na tua presença, Deus. Guarda a tua família em Cristo Jesus, guarda o nosso país, guarda o nosso Brasil, guarda a nossa nação, guarde meus irmãos, minha família, meu filho, meus sobrinhos, sobrinhas, Senhor, guarde nossa nação, Jesus. Toma a vida de cada um em tuas mãos, Jesus, atenda o clamor do teu povo, atenda a necessidade de cada um, Senhor. Senhor, me ajude aqui na tua palavra, direcione a minha vida. Que essa palavra, Senhor, é tua e que possa chegar aos corações das pessoas que ali estão carentes e necessitadas de uma palavra de conforto. Falar um pouco dos milagres que aconteceram através da vida do Senhor Jesus aqui, quando passou aqui pela nossa terra, ali em Jerusalém, né? Na grande Jerusalém, Judéia, Samaria, né? Então, vamos contar um pouco dos exemplos de Cristo, mas esses exemplos servem para nós hoje mesmo. Que o Deus que curou há 2020 anos é o mesmo que cura hoje há 2100 anos. O mesmo Deus é o mesmo. Que Deus possa entrar com cura, com milagres, com vitória na vida do povo, né? Nós vamos ler aqui sobre a passagem, sobre a multiplicação dos peixes, né? Sobre a pescaria de Pedro, né? A quantidade de peixe, então que Deus possa dar vitória à sua vida, àqueles que estão necessitados de uma vitória de ti, Jesus. Entrega essa tua palavra, Senhor, para honra e glória do teu nome. Assim eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha família, do meu filho, Jesus. Toma meus parentes de perto e de longe, Jesus. Toma todo cidadão brasileiro e toda cidadã brasileira. Toma o órfão, a viúva, Senhor. Toma aqueles que estão necessitados, aqueles que estão na rua, Deus. Supre a necessidade de cada um, Deus. Vá dos hospitais entrando com cura, libertação de vidas e transformação, Jesus. Vá nos presídios, Senhor, entrando com salvação naquele lugar, Jesus. Toma a minha vida, toma a vida dos meus amigos, Senhor, e toma a vida daqueles que, de algum modo, Jesus, estão passando por grandes dificuldades. E abra a porta de emprego, Senhor. Assim eu já te peço, te clamo em nome de Jesus. Amém.
Bom dia a todos, sábado, graças a Deus, um dia maravilhoso. Frio, tá com vontade de chover, graças a Deus, aqui em Caruaru. Irmãos, vamos ler um pouco a palavra de Deus, amém? No capítulo 5 de Lucas em diante, diz assim: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, e ensinava do barco a multidão. Glória a Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança a vossa redes para pescar. Pois até aquele momento ele tinha passado a noite toda e não tinha conseguido pescar nada, né? Mas logo que Jesus deu o sermão dele, mandou ele novamente jogar as redes. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Seja obediente às coisas de Deus, né? Fazendo assim, o colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que o fosse ajudar. E foram se encheram ambos os barcos, e de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, sou falho, sou cheio de defeito, né? Glória a Deus. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da peça que havia feito. O milagre que Deus tinha feito, né? Eles passaram a noite toda pescando e nada conseguiram, né? Assim é a nossa vida, né? Deus vai chegar com um milagre na tua vida. Cria somente nessa palavra. Aqui fala do milagre de Deus sobre a vida dos pescadores, né? Eles não tinham pescado nada, falta da multiplicação. O Jesus, quando chega na nossa vida, tudo muda, tudo transforma, né? Pois que espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aí foi o chamado de Pedro, né? Chamado de Pedro, será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Eu acredito que Tiago, João e Pedro foram todos juntos, né? Ali foi o chamado deles para a honra e glória do Senhor, né, irmãos? O que eu vejo nesse texto aqui é a soberania de Deus, né? O milagre que ele fez na vida desses 3 jovens que eram pescadores, sofredores da vida e tinham passado noite, né? Mas Deus já sabia o interior deles, o que eles iam ser, grandes apóstolos da palavra do Senhor, né? Então, os primeiros discípulos de Cristo, glória a Deus, né? Também esse texto se encontra em Mateus 14, 4, 18 a 22 e Marcos 1, 16 a 20, esse mesmo texto, com algumas diferençazinhas, né? Mas eu vejo o milagre, né? Que Deus fez na vida deles, multiplicou os peixes, né? Saciou a fome deles e ao mesmo tempo o chamado deles para a obra do Senhor, né? E no versículo 12, a cura de um leproso. No mesmo capítulo fala da cura de um leproso. E aconteceu quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto, rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me.
E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho, né? Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado dos seus enfermos, das suas enfermidades. Jesus que curava, irmão, é o mesmo que cura hoje. Muitas vezes a gente está com problema de saúde. Eu passei um problema de saúde há 7 anos atrás, 8 anos atrás, que só Jesus, viu? E o médico pensava que eu estava com câncer nos ossos. E eu sofria tanta dor, meu irmão, que eu gritava. Mas Jesus, ele chegou na minha vida e ele vai chegar na sua. A cura de um leproso. Eu não sei qual é o teu problema de saúde, eu não sei qual é o teu problema que tu tem enfrentado. O Deus de milagre está aqui, o Deus que multiplicou os peixes, o Deus que chamou os servos dele para ser os discípulos, os primeiros discípulos de Cristo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Amém? Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. O segredo muitas vezes está na oração, né? Que Deus possa entregar essa palavra no seu coração, que você possa receber essa palavra, né? Eu vou falar aqui no 17 também, ao 5, 12, fala da cura do leproso, o 5, de 1 ao 11, fala da chamada dos discípulos, né? A pesca maravilhosa, né? A multiplicação, né? Os peixes, né? A vitória que Deus deu a Pedro, a Tiago e a João, e a chamada deles, né? Que eles deixaram os barcos, abandonaram tudo. Muitas vezes a gente tem que deixar tudo para trás para servir a Jesus, né? Eles deixaram tudo para trás, né? E no 17, no versículo 17 diante, aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, estava ali assentado fariseu e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, procuravam fazê-lo entrar, pô-lo diante dele, e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: come, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que blasfêmias, que pode perdoar pecados senão Deus? Né? Esse arrazoar significa murmurar, né? Tá reclamando, né? Mas eles não conheciam a Cristo, né? Cristo estava com eles e eles não conheceram, não receberam Cristo, né? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-se e disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, glória a Deus, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus, aleluia. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu.
e fez-lhe levar um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se arrependa de algo que você tem feito de desagrado a Deus, né? Jesus, ele veio para mudar a história da humanidade. Muitas vezes a gente prega a palavra de Deus e muitas vezes a gente... Jesus, nesse caso aqui, foi muito... os fariseus murmuravam, né? Só quem podia curar, só quem podia fazer as coisas era Deus. Mas se ele era o próprio Deus, né? Eles não enxergavam isso, né? Então, que Deus abençoe essa palavra, que Deus coloque no seu coração que Deus cura, o mesmo que curou o leproso, que curou o paralítico, o mesmo que multiplicou aqueles peixes ali onde Pedro estava pescando. Ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo que vai fazer isso na tua vida. Creia. Que Deus possa tomar essa palavra no seu coração, Deus possa regar essa palavra no seu coração. Creia somente na palavra de Deus, sirva a Jesus, confie nele, ele tudo vai fazer na tua vida. Eu costumo dizer o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a Cristo do que sacrificar-se, né? Muitas vezes a gente quer uma vitória, mas a gente não quer orar, não quer buscar, não quer fazer a vontade de Deus. Passa a ouvir a voz de Deus, passa a andar na presença de Deus e passa a fazer a vontade de Deus, que tudo vai chegar na sua vida. Às vezes não é como você queira, às vezes a vitória que você está querendo não é a que Deus quer para você. Às vezes aquilo que você deseja no coração não é o desejo de Deus. Que Deus possa realizar na sua vida o desejo dele, o desejo do Senhor Jesus, não o seu. Que Deus te abençoe, bom dia de salvação a todos, a paz do Senhor aos irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe desse like, desse canal, canal de bênção, que Deus te abençoe a sua vida, abençoe a vida do teu parente, do teu filho, da tua filha. Que Deus multiplique o pão na sua casa, que Deus multiplique, abra a porta de emprego, que Deus possa chegar na sua vida, que Deus possa realizar. Se você está com algum problema de saúde, creia somente que Deus é o Deus de cura, Deus é o Deus de milagre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.